A tensão no tribunal era algo quase palpável, pesando no ar como uma nuvem escura. Cada olhar estava fixo na jovem acusada, uma figura frágil que, naquele instante, era o centro de toda a fúria e medo da comunidade. Seus gritos, agudos e estridentes, irrompiam de seus lábios, perturbando a solenidade do local, que parecia tremer sob o impacto daquelas súplicas desesperadas. Não eram gritos de dor física, mas de um tormento que parecia vir de sua alma, uma agonia que se recusava a ser contida. A cada som, a sala ficava mais carregada, os presentes se encolhiam ou apertavam os punhos, como se a própria voz da jovem acusada fosse uma afronta. Então, um dos magistrados, um homem de face dura e olhos que pareciam ter visto demais, ergueu a voz. O tom era áspero, carregado de uma convicção inabalável, que não deixava espaço para dúvidas ou compaixão. Com poucas palavras, mas com a força de um martelo que selava um caixão, ele declarou a jovem acusada culpada. O destino dela estava traçado, irreversível, e a sentença pairava no ar como uma névoa fria. Um arrepio frio percorreu minha espinha enquanto eu observava. Não era apenas o frio do ar, mas uma sensação mais profunda, um pressentimento de que algo muito maior e mais sombrio estava em jogo. Meu silêncio naquele momento falava mais alto do que qualquer protesto. Não havia palavras para descrever a sensação de impotência, a percepção de que a justiça ou o que se passava por ela tinha tomado um caminho perigoso. A verdade, por vezes, é mais assustadora que a mentira, e ali, naquele julgamento, essa máxima se mostrava em toda a sua crueza. As portas pesadas do tribunal se fecharam com um baque surdo, ecoando o fim da esperança para a jovem acusada. Mas a escuridão que se instalou lá dentro não era o fim. Era apenas o começo de algo muito maior, de uma história que se desenrolaria com consequências terríveis para todos. Aquela condenação não era um ponto final, mas uma vírgula em uma narrativa de histeria e medo que ainda estava por desabrochar em sua plenitude. O que se seguiu foi uma teia complexa de acusações, medos e uma fé distorcida que transformaria uma comunidade inteira. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários onde você está assistindo. A história nos leva de volta ao início de 1692, para Salem Village, uma pequena comunidade puritana na Nova Inglaterra colonial. Era um lugar onde a vida era ditada pela fé e onde os medos ancestrais ainda exerciam um poder imenso sobre a mente das pessoas. As casas eram simples, feitas de madeira escura, e a rotina diária era marcada pelo trabalho árduo no campo, pela criação de gado e pelos intermináveis sermões dominicais que preenchiam a pequena igreja local. A vida comunitária era pacata na superfície, mas sob essa fachada de ordem e devoção, tensões ocultas fervilhavam. A religião era o centro de tudo, e qualquer desvio era visto com desconfiança e temor. A crença no diabo e em suas artimanhas era tão real quanto a colheita do milho ou o rigor do inverno. As pessoas viviam sob a constante sombra da provação divina e da tentação demoníaca, o que as tornava especialmente vulneráveis a qualquer sinal de anomalia. A chegada do período da Quaresma, com sua ênfase na penitência e na reflexão espiritual, intensificou ainda mais o fervor religioso e, consequentemente, a superstição que já permeava a vida em Salem. Era um tempo de jejum, de orações mais longas e de uma introspecção que, para algumas mentes, podia facilmente se transformar em paranoia. Foi nesse clima de austeridade e vigilância espiritual que os primeiros relatos de comportamentos estranhos começaram a surgir entre as jovens da vila. As meninas, muitas delas adolescentes, começaram a apresentar sintomas alarmantes, contorções inexplicáveis, gritos agudos que pareciam vir de um abismo,
e visões de figuras espectrais que as atormentavam tanto acordadas quanto em seus sonhos. No início, a comunidade de Salem, perplexa, tentou encontrar explicações lógicas. Alguns pensaram em uma doença desconhecida, talvez algum mal que havia se espalhado pela vila, ou até mesmo os efeitos de uma dieta pobre e o estresse da vida puritana. Os pais, desesperados, buscavam remédios caseiros e orações para acalmar suas filhas. No entanto, à medida que os dias passavam e o número de jovens da vila afetadas aumentava, a explicação médica parecia cada vez mais insuficiente. A mente da comunidade, já propensa à crença no sobrenatural e na constante batalha entre o bem e o mal, começou a ver nos sintomas das jovens a prova inegável de um ataque demoníaco. Não podia ser outra coisa. O diabo estava agindo em Salem e estava usando as moças mais vulneráveis como seus instrumentos ou suas vítimas. Os sermões na igreja, que antes falavam de salvação e redenção, agora incluíam advertências cada vez mais sombrias sobre a presença do maligno entre eles. Os líderes religiosos, figuras de grande influência e respeito, interpretavam os eventos à luz das Escrituras, reforçando a ideia de que a vila estava sob ataque espiritual. Pequenas desavenças e ressentimentos antigos, que antes eram sussurrados em cantos ou resolvidos em discussões acaloradas, começaram a ser reavivados com uma nova e perigosa interpretação. Uma briga por terras, uma inveja de colheita, um desentendimento familiar. Tudo isso, que antes era parte da vida comunitária, agora podia ser visto como um sinal. Se uma vizinha tinha um comportamento estranho ou se uma mulher era marginalizada por algum motivo, não demorava para que o dedo da suspeita apontasse para ela. As acusações de bruxaria começaram a corroer a confiança e a união da vila. A paranoia se espalhava como uma doença contagiosa. As pessoas olhavam umas para as outras com desconfiança. Cada gesto, cada palavra, cada olhar era analisado em busca de algum indício de pacto com o diabo. A coesão social de Salem Village, que antes era uma de suas maiores forças, começou a se desintegrar. Os vizinhos que antes se ajudavam nas colheitas e nos momentos difíceis, agora se afastavam, temendo serem associados a qualquer um que pudesse estar sob a influência do maligno. As famílias se dividiam e o medo se tornou o principal motor das ações e decisões dos habitantes. A comunidade de Salem estava à beira de um precipício, e a cada novo grito das jovens da vila, a cada nova contorção, cada nova visão relatada, o abismo parecia se abrir um pouco mais. A linha entre a realidade e a fantasia, entre a doença e a possessão, tornava-se cada vez mais tênue, até desaparecer por completo. O que começou como um mistério médico transformou-se rapidamente em uma caça às bruxas, alimentada pelo medo, pela fé cega e pelas tensões guardadas há muito tempo. A vila, outrora pacata, estava agora à beira de uma histeria coletiva que mudaria seu destino para sempre. A tragédia estava apenas começando a se desenrolar, com raízes profundas na própria estrutura daquela sociedade puritana. As acusações se multiplicaram, e os julgamentos de bruxaria em Salem se tornaram um evento de proporções alarmantes. A histeria coletiva tomou conta da vila, transformando cada sussurro em uma sentença, cada desentendimento em uma prova de pacto com o diabo. A evidência espectral, que consistia em testemunhos das jovens da vila sobre espíritos que as atormentavam, foi aceita nos tribunais como prova irrefutável. Não importava se não havia provas físicas, a palavra das acusadoras bastava para selar o destino de qualquer um. A pressão para que os acusados confessassem era imensa, quase insuportável. Muitos, na esperança de salvar suas vidas ou de aliviar a tortura que sofriam na prisão, confessaram crimes que não cometeram,
apenas para serem usados como testemunhas contra outros. A fé cega e o medo levaram a condenações injustas, enforcamentos em massa e a uma mancha indelével na história da justiça. A loucura atingiu seu clímax em meados de 1692, com a execução de várias pessoas. Homens e mulheres respeitáveis, alguns com bom nome na comunidade, foram levados à forca. A jovem acusada que eu havia visto no tribunal foi apenas uma entre muitos que tiveram suas vidas ceifadas pela paranoia. A verdade sobre a fragilidade da justiça, quando contaminada pelo medo e pela superstição, revelou-se de forma brutal. O poder da superstição, que antes era uma crença inofensiva, tornou-se uma arma letal nas mãos de uma comunidade aterrorizada. Gradualmente, à medida que o número de acusações aumentava e pessoas de maior status social começavam a ser implicadas, a própria comunidade de Salem e os líderes religiosos começaram a questionar a validade das acusações. A ficha caiu quando a esposa do governador foi acusada, mostrando que ninguém estava a salvo. O magistrado, que antes era tão convicto, começou a ver as rachaduras no sistema que ele mesmo ajudou a erguer. O erro e a devastação causados pela histeria coletiva tornaram-se evidentes demais para serem ignorados. O bom senso, sufocado pelo pânico, começou a respirar novamente. A histeria diminuiu, mas as cicatrizes permaneceram. Famílias foram destruídas, vidas perdidas, e a comunidade de Salem nunca mais seria a mesma. As terras dos condenados ficaram abandonadas, as casas vazias, e o silêncio que se seguiu aos julgamentos era mais pesado do que o barulho das acusações. A memória dos enforcados pairava sobre a vila como um fantasma, lembrando a todos do que a intolerância e o fanatismo podem fazer. Eu, como narrador, refleti sobre as consequências duradouras daquele período sombrio. A lição de Salem não era apenas sobre bruxas, mas sobre a facilidade com que a razão pode ser obscurecida pelo medo, sobre como uma comunidade pode se voltar contra si mesma. A história de Salem Village é um lembrete constante de que a vigilância é essencial para proteger a justiça e a liberdade. As gerações futuras precisavam aprender com aqueles erros para que atos de tamanha crueldade nunca mais se repetissem. O medo pode cegar a justiça, mas a história nunca esquece os que foram injustiçados.